Se você está usando o Claudê só para fazer uma perguntinha simples, depois vai lá e fecha a aba, você está utilizando apenas a primeira camada, a primeira de 7 camadas que você pode utilizar para te ajudar no seu dia a dia, para automatizar tarefas, ganhar tempo, ganhar dinheiro, automatizar processos, seja na sua vida pessoal quanto na sua vida de escritório, empresarial. E isso a gente vai fazer de forma prática, pessoal. Arquivos, ferramentas, tarefas com várias etapas e automatizações. Então, sim, na prática você consegue resolver esses problemas. E é justamente isso que eu queria levantar aqui. Será que você está usando o Claude apenas como um chatbot, ou seja, um robozinho ali que fica respondendo as suas perguntas? Ou você já está utilizando ele com estes 7 passos de automatização que ele consegue fazer? Então aqui você pode ver nesses cartõezinhos de 1 até 7, eu organizei esse caminho aqui em 7 passos. Não é uma classificação oficial da Anthropic, que é a empresa por trás do Claude, porém é uma escala que eu uso bastante, que eu gosto. E no começo, ó, como você pode ver, você ainda diz exatamente o que você quer, e no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você já consegue definir os objetivos, limites, gatilhos para o trabalho acontecer de forma mais automatizada. Então a ideia não é me responda isso daqui. A ideia seria faça essa tarefa dentro dessas regras. Você delegar a função. Você pegar uma rotina que você tem e deixar a inteligência artificial fazer para você. O primeiro passo, pega aí o caderno, anota. Primeiro passo. O ganho vem de dar contexto. Contexto é a coisa mais importante. Primeiro passo. Contexto basicamente é o conjunto de informações que uma pessoa precisa para fazer bem a tarefa. Digamos que uma pessoa na empresa vai fazer o seu trabalho, ou no seu dia a dia, você tem uma tarefa que você tem que fazer. Aí você vai passar para outra pessoa te ajudar. Você tem que dar contexto para aquilo. Porque se você só falar, faz aí, pode ser que a pessoa não faça exatamente o que você precisa. Ou faça de uma maneira diferente, ou faça do jeito dela, faça errado. Então o contexto é muito importante. E aqui você não precisa ficar lembrando daqueles prompts perfeitos. Não, você pode utilizar a própria inteligência artificial para te ajudar. Se você não sabe exatamente o que falar, você sabe o que precisa ser feito, mas não sabe exatamente como chegar naquele prompt, é só você pedir para o Claude te ajudar. Você pode pedir para o Claude fazer perguntas antes dele responder. Isso, na minha concepção, é muito mais útil do que você ficar decorando um monte de prompt. 2, anota aí 2. O segundo passo já entra aqui os projects. Projects, que é uma ferramenta bem legal que o Claude tem. Projects e memória, tá, pessoal? Um project, basicamente, aqui é um espaço de trabalho separado do Claude, onde você deixa os arquivos e instruções daquele assunto. Imagina só, ao invés de você ficar explicando toda hora a mesma coisa, da sua empresa, da sua rotina, você já deixa lá tudo. Você cria lá um projeto chamado comercial e coloca ali as políticas da empresa, metas, exemplos, PDF, planilha de Excel e assim vai. E hoje, pelo menos enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, usuários gratuitos conseguem até 5 projects dentro do Claude. Isso é bem legal, né? E outra, depois que você não está mais usando um project, você vai lá e apaga e faz um outro. O importante é que você pode ter até 5 projects. E essas regras são interessantes, porque aí você consegue colocar tudo lá dentro. Documentação, PDF, planilhas, e aí automatiza bem o seu trabalho, ao invés de você ficar tendo que reaproveitar um monte de prompt ou explicar toda hora a mesma coisa. Passo 3, anota aí, 3. A resposta deixa de ser só texto. O Claude consegue criar arquivos reais de Excel, PowerPoint, Word e PDF. Você sabia disso? Então, às vezes, você manda lá um arquivo para o Claude, analise esse PDF, esse relatório, faça tal coisa para mim, veja essa foto. Muitas vezes você não precisa só pedir uma análise ou um texto copia e cola. Para você mesmo depois ter que fazer esse trabalho. Não. Você pode utilizar o próprio Claude para gerar para você já o arquivo pronto. E assim você já consegue entrar nesse terceiro passo, que já automatiza muito mais a tarefa do que ficar dando resposta, copia e cola, copia e cola. O Claude consegue gerar para você vários tipos de documentos e arquivos. Então você pode mandar, por exemplo, uma base de vendas e pedir uma planilha com indicadores, gráficos, fórmulas, ou transformar um relatório em uma apresentação. Aí você já consegue ter algo pronto para apresentar para sua empresa. Que antes você tinha que fazer do zero, agora o próprio Claude consegue fazer para você. E com certeza isso reduz muito o copia e cola. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe importante. Até marca aí de vermelho. Coloca aí um asterisco. Por quê? Então cuidado. Se houver coisas críticas e importantes, dinheiro, imposto, comissão, decisão relevante, é bem interessante aconselhar você revisar a fórmula e não confiar cegamente no que a inteligência artificial te entrega, porque a inteligência artificial até consegue acelerar muito o processo. Porém, ela não elimina a validação, ou seja, mesmo que ela te dê tudo pronto, é interessante você revisar para ver se está tudo certinho. Quarto passo, skills. Skills, habilidades. Uma skill é basicamente, de forma simples no português, uma habilidade. É um pacote de instruções e recursos que ensina um procedimento repetível. Exemplo, você tem
que ensinar uma skill para o Claude conseguir ler com precisão os seus e-mails, da forma que você faz, com o seu olhar analítico. Você pode treinar ele, mandar documentos, mandar um prompt já pronto, e pronto, aí você ensina uma skill para ele. Então, imagina que toda sexta-feira você faz o mesmo relatório. Vamos dar um exemplo aqui mais real dentro aí da nossa rotina. Toda sexta-feira, mesmo relatório, você precisa fazer na sua empresa. Você busca o dado, compara a meta, encontra o desvio e monta um resumo. Em vez de você ficar explicando tudo de novo toda sexta-feira para o Claude, você pode transformar esse processo numa skill, habilidade. E a diferença do project para o skill seria: o project responde sobre o que estamos trabalhando. Esse é o project, o que estamos trabalhando. E a skill responde como fazemos essa tarefa. E dessa forma o Claude deixa de ser apenas um aplicativo e começa de fato a virar parte do projeto. Então, lembra da pergunta inicial? Claude ainda é só um chatbot? Um robozinho que você conversa ali: oi, tudo bem? Como faz tal coisa? Responde, copia, cola? Não, ele não é só um chatbot, obviamente. Ele já consegue participar do fluxo real de trabalho da sua empresa, do seu escritório, da sua vida pessoal, do seu dia a dia, da sua rotina. E criar, pessoal, entregáveis, ferramentas, executar tarefas com várias etapas, iniciar automatizações. Mas isso também não significa entregar o volante sem supervisão, então cuidado. Então, lembre-se sempre das restrições. Será que o Claude precisa ver tudo isso daqui? Será que ele precisa ter todo esse acesso? Então, lembre sempre de restringir esses acessos, né? E até acho interessante que nesse caminho, talvez seja legal ir subindo aos pouquinhos. Conversar, contextualizar, produzir, padronizar, conectar, delegar e automatizar. E o melhor próximo passo não é o mais avançado. É aquele que elimina um problema real do seu dia a dia, que automatiza uma tarefa real.